A privatização das estatais foi um dos objetivos principais da mudança de governo que determinou a derrubada de Dilma Rousseff e a ascensão de Michel Temer. Mas nós vamos nos aprofundar este assunto com o presidente do Sindicato dos Bancários do DF, Eduardo Araújo. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES e todo o sistema de banco oficial com mais de 200 anos, ajudando o Brasil, estão na mira desse sistema de privatização que pretende passar o rolo compressor. E isso começa aos poucos, já com 800 agências do Banco do Brasil sendo fechadas no país inteiro, 100 agências da Caixa Econômica e a diminuição do papel importante que tem o BNDES no desenvolvimento do Brasil. Eduardo, o que você está vendo aí por trás de todo esse plano de privatização do governo Michel Temer? Então, nós entendemos que, de fato, eles querem seguir no caminho da privatização com vários sinais que já foram dados, com processo de demissão voluntária, redução de agências, sucateamento dessas empresas a partir de situações onde você diminui a importância social desses bancos e faz com que exista apenas um processo de concorrência. E nós temos 5 grandes bancos no Brasil, Banco do Brasil e Caixa estão entre eles, que detêm pelo menos 50%, vamos dizer assim, o Banco do Brasil e Caixa detém 50% de toda a clientela. E se você estabelece uma relação ruim entre o banco e a sociedade, certamente a sociedade vai ter vamos dizer assim, tanto faz privatizar como não, porque se não serve para mim, não precisa ser público, Então aí o que eles vão buscar falar é que precisa de dinheiro para investir em alguma coisa, na saúde e educação, que é uma falácia, e para isso vendem ativos, E o sistema financeiro tem muito interesse nisso, Tanto o presidente do Banco Central quanto o Ministério da Fazenda, de ter bancos públicos que não deem trabalho para bancos privados, Quando não façam concorrência para o banco privado. Não faça concorrência. Porque o Banco do Brasil ainda é o maior banco do Brasil, com toda essa confusão. Neste ano ele reduziu o papel um pouquinho para o Itaú, no caso dos ativos, mas na quantidade de funcionários, de agências. Não, digo só na questão de ativos. No lucro do banco? Porque o lucro não. O lucro sempre esteve ali entre terceiro, depois chegou a segundo, ainda é o segundo, e fica concorrendo com o Bradesco um pouquinho. O Banco Itaú parece que divulgou recentemente um balanço aí de que tinha tido um grande lucro aí, de 6 bilhões de reais. Isso é real, Então é difícil concorrer com o Banco Itaú e Bradesco, porque em torno do ano passado, grande parte da renda deles foi de seguro e previdência. Previdência, quando a gente fala previdência privada. Então eles ganham muito com isso, que não é um processo de estabelecer relações comerciais onde você empresta dinheiro ou capta recursos para poder fazer a economia girar, mas apenas aspirar recursos da sociedade para um seguro que dificilmente eles perdem algum dinheiro, só fazem captação, e a previdência privada, que é previsão de longo prazo, e com taxas muito baixas de retorno para quem investe em previdência privada. Então o filão que eles querem neste momento, e desde o ano passado tem investido bastante, foi na previdência privada. Pois é, essa previdência privada, ela quebrou no Chile, Chegou a quebrar no Chile. E aí ficou todo mundo na mão, Porque a pessoa com economia da vida inteira e quebrando uma agência previdenciária dessa, está na cara que você ou tem diminuído, ou o governo tem de se responsabilizar, Neste caso, no Brasil, e com o modelo econômico que está,
não quebraríamos o sistema de previdência privada, porque a taxa de juros do Brasil é a maior do mundo, né? Então, com a taxa Selic dessa, ela atinge a meta atuarial muito facilmente. Mas se nós tivéssemos juros da dívida, né, pública, vamos dizer, civilizados, né, que fosse ali próximo da inflação, certamente os fundos teriam que, ou a previdência privada teria que aplicar esse dinheiro no mercado e fazer a economia girar. E como não existe uma economia, os capitalistas brasileiros têm pouco entendimento do que seria realmente uma relação comercial de longo prazo, né? Todo mundo quer ganhar muito rapidamente. A gente não tem uma bolsa de valores que seja uma referência. Então a gente não teria o problema do Chile nesse momento, mas com a redução da taxa de juros, esses bancos vão ter que fazer outros investimentos para gerar lucratividade tão alta quanto é atual. A privatização também causa desemprego. É por isso que os índices de desemprego no Brasil, que estavam em 5% quando a presidenta Dilma Rousseff deixou o governo, agora está em 13,7%. E se imagina que isso vai crescendo, podendo chegar a 20% dentro de muito breve tempo. Eduardo, e como é que isso está afetando os bancários? Que a gente sabe que os bancários, por causa já do problema da automação, já vem sofrendo uma carga muito grande de desemprego no Brasil. Isso influencia basicamente na inadimplência do sistema financeiro, mas do ponto de vista do banco, né, que faz uma relação ali de cheque especial, de cartão de crédito com taxas de 400%, eu não vi nenhum banco ainda sofrer como a população tem sofrido com essa depressão, né? Você vê que a rentabilidade do Itaú nesse primeiro trimestre dá mais de 20%. Quem é que ganha 20% num cenário econômico tão de terra arrasada, onde você tem um baixo, um alto índice de desemprego, mas que a economia ainda funciona, onde a maioria da dívida do brasileiro não está no comércio, na indústria, na relação de consumo, está na relação de pagar juros, né? Ou seja, nós pagamos muitos juros via juros da dívida pública, muito alto, e também pagamos muito juros como consumidores. Então, o que a gente sempre fala é que os bancos são aspiradores da riqueza e concentrando esse dinheiro. Ou seja, quanto mais os bancos fizerem isso e não distribuir renda, mais desemprego nós vamos ter, porque o sistema financeiro não precisa de gente para poder gerar riqueza. O que eles fazem é tirar dinheiro. Então, o que os bancos estão fazendo é demitir. Então, no ano de 2016, foram mais de 20 mil postos de trabalho reduzidos no sistema financeiro. Nós estamos falando aí em torno de 5% da população de bancários empregados, né? Então, o sistema financeiro, mesmo ganhando muito dinheiro, também está contribuindo com a redução dos postos de trabalho. Uma das grandes metas, né, desse governo também é enxugar o que eles chamam de máquina administrativa, né? Então eles dizem, não, tem gente demais e o governo precisa ficar enxuto. Eu pergunto a você, qual é a proposta dos sindicatos bancários, né, desse sistema todo oficial e também privado, que vocês também representam eles, né? Qual é a proposta para encaminhar esse problema, tendo em vista, né, a necessidade de realmente se modernizar a máquina administrativa? Olha, no nosso sistema, né, o que eles falam é que os processos estão muito atrasados e precisa informatizar. Nós não temos ainda, para a questão dos bancos, né, você falar em redução, ela só vai gerar precarização das relações das pessoas com os bancos. O Banco do Brasil era o 4º colocado em reclamações no PROCON, já passou a ser o 1º. A Caixa está tendo passou a primeiro justamente por causa dessa redução de agências, redução de agências, de funcionários, isso, exatamente. E aí fala em redução de máquina pública, mas se os bancos são os que mais rendem para o Tesouro, por que reduzir? Por que não ampliar a bancarização, principalmente dos
micro e pequenos empresários ou os informais, que possa gerar de fato uma distribuição de renda nesse país. Então, quando se fala em redução de máquina pública, é reduzir o papel do Estado e abrir para o sistema privado. Só que vamos dizer assim, o investidor privado nem precisa de colocar dinheiro com emprego ou com outra coisa. Não é porque o emprego é caro, não é porque a CLT está ultrapassada, não é nada disso, é porque ele não precisa arriscar para ganhar. Então, volto a dizer, os juros no Brasil são muito altos, com a rentabilidade das aplicações, ele não precisa gastar com nada, então ele fica com o dinheiro guardado e vamos aí, vamos dizer assim, sucatear a economia, sucatear o Estado, deixar de pagar impostos, né, para poder gerar de fato vamos dizer assim, uma despesa para o Estado, mas que as pessoas só concordam com parte desse discurso porque o serviço público não atende dignamente. Mas se nós podemos pagar mais impostos e ter mais qualidade, certamente as pessoas gostariam, né? Então, nós temos que ser contra essa proposta de redução da máquina pública, redução dos bancos públicos, porque o que está por trás disso é outra coisa, não é nenhum benefício para a sociedade. Eu sei. O que se coloca aí é o fato de os bancários também não terem se atualizado profissionalmente. Você concorda com isso? Eu discordo totalmente. Quando eu entrei no banco nos anos 80, nós éramos convidados a não estudar, porque a gente precisava crescer na carreira. A partir dos anos 90, foi justamente o contrário do discurso. Vai estudar, vai aprender. Então, a maioria dos bancários, 80%, são de curso superior. Mais de 80% tem curso superior. Vários têm pós-graduação, alguns têm mestrado e doutorado e atuam no sistema. Nós estamos com uma funcionária aqui, por exemplo, que pediu licença do banco para ir para os Estados Unidos para estudar, para se qualificar, e quando volta não tem oportunidade. Então não é falta de qualificação que gera oportunidade, são algumas outras relações que estão colocadas no meio disso aí, né? E o bancário, ele é extremamente capacitado, qualificado. O que falta é condições de trabalho adequadas. O que falta é uma relação da empresa transparente com os seus funcionários e funcionárias do que ele precisa fazer. Se você tem uma meta anual, você tem uma proposta de rentabilidade anual, não adianta colocar o bancário para fazer toda a meta no mês de janeiro, no mês de fevereiro. Então, o que tem sido feito é colocar para o bancário correr 300 por hora numa máquina que só dá 100. Então, de fato, o sistema é razoável, né? Os trabalhadores são altamente qualificados, mas a ganância dos banqueiros é muito mais alta e quer ganhar muito com pouco, investindo pouco. Agora, eu estranho também que a Lava Jato não tenha atuado nessa área de bancos, né? Porque os bancos sempre foram grandes financiadores de campanha, mas eu nunca vi aí ninguém do Itaú sendo chamado pela Lava Jato, ninguém sendo preso, muito menos incomodado. Como é que você vê isso? Olha, a única atuação que eles foram atrás, né? Ou seja, não foram atrás de quem financia de fato a política, né? E aí seja por vários meios, né? Porque o banco que investe numa campanha presidencial de governador, ele quer retorno depois. Não existe almoço de graça. Então, o que a gente viu de Lava Jato foi pegar alguma coisa de Banco do Brasil, tentando fazer algum link de corrupção, né? Não conseguiram. Existe um pouco de discussão da Minha Casa Minha Vida, mas isso aí é do processo, não é da gestão. Então não conseguiram fazer nas operações em que as empresas atuaram. Mas nunca a Lava Jato buscou discutir o financiamento dos bancos privados às campanhas eleitorais. E se investir nisso, certamente poderia descobrir muita coisa. Mas pode ser que os bancos estejam também patrocinando a Lava Jato. Certamente patrocina encontros de juízes,
diversas. A gente já viu e já denunciei para o Ministério Público nos anos 80 que ela financiava a polícia, inclusive para fazer atuação da segurança pública sobre a segurança privada, né? Então eles querem ter todos os tentáculos na máquina pública, mas de fato não há nenhuma investigação que se prolongue nisso. Tá. Outra coisa, Eduardo, é essa questão do investimento público, que está sendo muito afetado, né? Eu hoje, por exemplo, vejo nos jornais que o governo está fechando a farmácia popular, né? Não vai ter mais farmácia popular. Daqui a pouco vai ser o Fome Zero. Daqui a pouco você vai atingir, já está sendo atingido, as universidades estão praticamente, né, fechando, né? A situação do Rio de Janeiro está dramática. As escolas públicas também estão aí aos pedaços, né? E os programas mesmo de alfabetização não se concretizam. Como é que você vê também esse governo, essa mentalidade governamental instaurada com o regime de 2016, está afetando, né, a população? Olha, o que a gente está vendo agora, se não houver uma mudança em 2018 no rumo do projeto de país, eu acrescentaria ainda o sucateamento ou a extinção do SUS também, voltar àquele modelo antigo que para você ter atendimento você tem que ter a carteirinha de registrado. Então vai deixar de ter uma saúde pública para todos e ter apenas para quem estaria registrado. Então isso eu digo... O sistema SUS é o sistema que atende a população mais independente pobre, né? De estar registrado em carteira, de contribuir ou não contribuir, mas que está aberto a todos. Com a restrição do orçamento primário, né, como foi colocado lá, congelamento por 20 anos, certamente nós não vamos ter uma saúde que atenda ninguém. E aí a gente, do nosso lado, que a gente contribui com previdência ou com saúde de plano de gestão, de autogestão, nós também estamos vendo ataque do governo para retirar esses direitos, esses benefícios que a gente tem e que foram construídos com a parcela de contribuição dos trabalhadores para mudar para um outro modelo que vai atender as operadoras de plano de saúde internacionais, como a Rede D'Or, que tem invadido o Brasil, outros planos de saúde da Bradesco. Então, olha, a coisa certamente tem endereço e vai favorecer o grande capital especulativo. Pois é, coincidentemente o governo está fazendo um esforço brutal para aprovar, né, não só a reforma da Previdência, como a reforma trabalhista, que isso também vai causar muito desemprego. Eles dizem não, que vão aumentar o emprego, mas na realidade o que ocorreu no México e agora está ocorrendo na França, está provando justamente o contrário, está aumentando o índice de desemprego. Correto. O estudo, a estatística que é feita aqui, se a gente pensar na Previdência do Brasil, a Previdência Pública, e como nós não temos vamos dizer, a cultura do japonês, mas nós temos um modelo de concepção ou de sociedade que vai estar muito próximo do modelo familiar japonês, ou a população vai estar mais ou menos naquele modelo em daqui a 40 anos, né? Nós já identificamos com alguns estatísticos e economistas que o problema não é exatamente o que eles querem fazer. A necessidade de se olhar para o futuro tem, mas se você olhar a previdência japonesa, ela não tá com problema. Não precisou colocar a pessoa para se aposentar muito mais longe, porque nós vamos ter uma concorrência ainda maior dos jovens com os mais velhos, porque você não vai ter abertura de novos postos de trabalho, porque mesmo que a economia cresça, você não vai ter tantos postos de trabalho. Mas se você deixar a mesma pessoa o tempo todo no posto de trabalho, você vai evitar que o jovem entre. E mesmo os inativos, ou como diria, os aposentados, contribuem para a Previdência. Então, existe uma grande falácia, uma grande mudança de modelo, mas certamente é para... Aí eu tenho convicção que é para favorecer o sistema bancário, porque aí você já retira, as pessoas vão buscar uma previdência que não vai ser boa,
tem vários estudos aí que mostram que todos os planos de previdência privada no país são muito pior do que as pequenas aplicações e chega a beirar a poupança, a rentabilidade da poupança. Então é melhor a pessoa guardar dinheiro, às vezes a questão do se a reforma trabalhista vai gerar novos empregos, ela não pode até gerar uma quantidade de pessoas ocupadas, mas a renda real do trabalhador não vai ter nenhum incremento, porque ele vai tirar de uns para dar para outros. Eu demito determinado funcionário, contrato 3 pelo valor de 1. Então, e com relações muito piores, né? Porque você destrói a representação sindical, que tem uma força, que isso nós queremos discutir com os próprios trabalhadores, né? Quem que eles querem que represente? Ele mesmo, diante do poder do patrão? Ou a gente vai ter essa unidade de aceitar a representação sindical e que ela faça o contraponto, né? Em nome de todos. Então, essa reforma trabalhista ela vai gerar empregos precários com renda muito menor. E não necessariamente nós vamos ver uma ampliação de emprego se a gente não tiver um crescimento do país, o que não se demonstra, vamos dizer assim, no curto prazo. Então, não tem realmente um desemprego ainda maior. Agora, o que fazer, então, diante desta situação? Eu sei que o sindicato dos bancários, eles têm muito poder de mobilização, mas, ao mesmo tempo, sofrem a pecha de fazerem greve demais, não é? E como há um sistema publicitário muito grande, né, que é financiado pelos banqueiros, vocês acabam pagando o pato, não é? E nesse caso, o que é que vocês estão fazendo? Eu sei que essa greve geral, né, que aconteceu no país, ela surpreendeu todo mundo pela capacidade de mobilização. Agora, o próprio depoimento do Lula, né, quando se julgava que o juiz Moro iria prender o Lula, acabou, né, recolhendo os flaps, né, e dizendo que não é o momento de prender o Lula e tal. Então, o que é que vocês pretendem fazer para reverter esta situação? Há pouco estava conversando com um diretor que fica na base, né, e a gente estabeleceu algumas mobilizações ou manifestações, mas nós não queremos ser, vamos dizer assim, capitães ou os únicos a fazer alguma coisa. Então, a gente pretende atuar junto com as centrais sindicais, né, especialmente com a CUT, que nós somos filiados, e aguardamos, e eu já tinha feito uma proposta dessa no ano passado, que a gente fizesse, lógico que fazer manifestações espalhadas são muito boas, mas fazer manifestações concentradas, ou em São Paulo ou em Brasília, para a gente demonstrar de fato uma força que as pessoas ainda não viram, a unidade da classe trabalhadora que pode fazer e criar um pouco mais de receio, né, nos deputados e senadores que estão sendo comprados pelo governo Temer, com emendas, com cargos, com pressão de não se eleger no próximo mandato. Mas o que nós temos que fazer é colocar a nossa capacidade de pressão sobre os parlamentares, dizendo que eles é que não voltarão. E que nós vamos jogar esse pato no abismo, né? Porque nós não vamos pagar ele, não. Nós vamos ter que trabalhar para que a nossa sociedade, tanto o capital quanto o trabalho, tenham o mesmo peso. Nós não podemos diminuir o peso dos trabalhadores e deixar só os empreendedores como se fosse a salvação do nosso problema. Então, a nossa ideia é estar junto na semana que vem no Congresso Nacional com as lideranças nacionais. Congresso Nacional aqui no país, né? Dos bancários. Na Câmara dos Deputados. No Congresso aqui, exato. No Parlamento. E a gente fazer uma visita, né, para esses parlamentares e na semana seguinte nos unir a toda a mobilização que a gente espera aqui em Brasília. Agora, 2018, né, daqui a um ano, nós vamos ter eleição, praticamente. Isso aí, tudo converge para um grande confronto, né? Um confronto não só das urnas, mas um confronto das ruas também, né? Porque se persistir essa situação, né, de perseguição, de precarização dos direitos trabalhistas, essa própria reforma da Previdência que está sendo também votada a toque de caixa no Congresso, e também a reforma trabalhista,
isso vai provocar uma situação de confronto na sociedade como jamais vista na história brasileira. O Lula, quando se elegeu em 2003, ele tinha uma proposta de buscar a conciliação e estabelecer uma relação mais harmônica, mas que se chegasse a consensos para poder avançar na legislação. Como este governo não tem nenhum compromisso com os trabalhadores, todas as reformas que ele está bancando vão contra os trabalhadores. E ele não tem nenhum espírito de conciliação, então ele está acirrando e demonstrando que há sim uma luta de classes e que ela certamente vai desembocar na eleição. E alguns trabalhadores estão do lado errado, estão achando que eles são os patrões, eles acham que eles são... Que trabalhadores? Alguns trabalhadores que estão entendendo que Temer está fazendo alguma coisa certa. Então nós visitamos a base, conversamos com alguns trabalhadores e temos reações que a gente vê. E até nas redes sociais você vê pessoas se manifestando com ódio, né? Mas eles não entendem que eles estão do lado, optando por um lado nessa luta. E se eles não mudar de lado, eles vão ser os primeiros sacrificados. Então a gente quer que a eleição do ano que vem que exista a eleição primeiro, né? Que ela se mantenha, porque outro golpe é possível, né? E a gente precisa estar atento a todos os momentos. E quando chegar lá, certamente nós vamos buscar disputar projetos, não pessoas, mas os projetos, e deixar claro para os trabalhadores que tipo de projeto que vai ser bom para o Brasil e que não sacrifique apenas o... Pois é, como é que a gente visualizaria esse projeto, né, para evitar que essa coisa não se endureça ainda mais? Eu entendo a sua pergunta, porque a gente acaba ficando muito no meio sindical, essa discussão do projeto da classe trabalhadora, né? Então acho que a gente precisa melhorar a comunicação dos sindicatos, melhorar a capacitação de intervenção dos dirigentes sindicais para que ele possa disseminar na base esses projetos, essas propostas que a gente tem. Porque senão as pessoas realmente vão continuar votando no país em nomes ou em personalidades que aparecem na televisão, como é o caso do Tiririca, né, e que não tem nenhuma capacidade de geração de mobilização e muito menos de projetos para atender a população. Tá, Eduardo, muito obrigado aí pela entrevista, né? Nós estamos aqui na sede do Sindicato dos Bancários em Brasília e deixo aí a palavra final para você falar aos nossos companheiros bancários e trabalhadores em geral. Olha, a nossa missão aqui não é muito fácil, nós estamos passando por uma crise institucional no Brasil por conta de um golpe midiático, jurídico, parlamentar e esse golpe tem desdobramentos muito sérios para a nossa vida, para os nossos filhos e para o futuro do país. Eu só espero que as pessoas não fiquem se informando por esses grandes meios de comunicação, como são a Rede Globo, a Rede Record, Bandeirantes e grandes jornais financiados pelos banqueiros, mas que procurem a mídia alternativa, a mídia que tem um viés e que interesse o direito dos trabalhadores e os direitos humanos, né? Não podemos deixar de discutir os direitos humanos, porque a nossa sociedade não pode se tornar fascista. E eu acho que esse é o nosso principal, ou para finalizar a nossa intervenção, vamos tirar o ódio do coração e vamos buscar a paz, mas sem deixar de pensar que se você quer paz, talvez você tenha que ir para a guerra. Pois é, você acabou falando aí das redes sociais, que é um tema nosso muito recorrente. Como é que as redes sociais, nesse episódio, por exemplo, da greve geral e agora do depoimento do Lula, porque o depoimento do Lula foi muito editado, assim como a greve também, a greve geral foi muito editada, a revista Veja chegou a dizer que não houve greve, houve meia greve. Outros dizem que não houve greve. Agora, teve uma coisa só que eu não vi. Alguém dizer que a greve foi um fracasso, e parece que não foi, né? Muito pelo contrário.
Então, como é que as redes sociais, como é que você situaria a capacidade atual das redes sociais? Me refiro aos blogs que estão se transformando em TV, né, em vídeos, lá no YouTube, nessas grandes redes, no Twitter, Google Plus e Facebook. Você acha que há alguma capacidade já de enfrentar os grandes meios de comunicação com os recursos que temos atualmente? Eu creio que ainda temos alguns passos para dar. Nós ainda precisamos tirar determinadas... quebrar uma barreira, porque o próprio movimento sindical, se unisse, ele seria o maior meio de comunicação de todo o Brasil, mas ele acaba ainda voltando muito para o modelo corporativo. E então, nesse caso, os blogs e os outros meios de comunicação via rede, elas são muito importantes, mas hoje as pessoas perdem muito tempo ainda com o Facebook, que é extremamente capitalista e cerceador da disseminação da informação. Se você não pagar, não anda. E do WhatsApp, que também é uma ferramenta que acaba não sendo ainda muito bem entendida. Nós precisamos achar essa comunicação curta e eficiente para poder estabelecer. E o domínio da internet ainda é da Vivo com a GVT, com a Globo e outros afiliados, e a NET é da Claro. Então, ainda nós temos que ter o meio de transportar essa informação, que ela seja mais barata, porque senão as pessoas vão continuar assistindo as TVs normais, se habituaram muito. E a Vivo cobra muito caro para a gente assistir um vídeo na internet, né? Exato. Então, muito obrigado, Eduardo Araújo. Eduardo Araújo é presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal e nos concedeu essa entrevista diretamente da sede do sindicato aqui na 314 Sul de Brasília.